E o Cruzeiro está classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro com a melhor campanha da primeira fase. É o melhor time da primeira fase. Quando se fala isso, você fala assim, nu. Pois é, para você ver o nível do Campeonato Mineiro, hein? A pontuação foi muito bem equilibrada, essa última rodada com os jogos no mesmo horário, traz essa emoção, variação o tempo inteiro de quem vai cair, de quem vai classificar para o G4. E ficou assim, Cruzeiro o melhor time, classificação aí, chegando com 15 pontos conquistados, né, em 24 possíveis. O Cruzeiro aí teve 5 vitórias e 3 derrotas. Marcou 14 gols, sofreu 7 gols. Desses 7, um foi hoje. O Cruzeiro levou um gol, ficou o placar de 2-1 para cima da URT nesta oitava rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro consegue classificação, vai jogar agora contra o Pouso Alegre na semifinal aí do Campeonato Mineiro. Os jogos acontecem aí nos finais de semana depois aí do Carnaval e vai estar no meio desse Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro vai ter Corinthians, Flamengo, Vasco. Então a sequência aí da temporada ela é preocupante. Virgão, você está feliz? Está feliz pela vitória do Cruzeiro? Estou, é claro, sempre estarei pela vitória do Cruzeiro. Está feliz pela classificação? Também estou, sempre estarei feliz pela classificação e vitória do Cruzeiro. Você está feliz pelo Cruzeiro, pelo momento? Não, eu estou ainda muito decepcionado por tudo que acontece. Mas vamos lá, a gente tem que saber comentar, fazer uns recortes, né, ser mais pontual no comentário, para a gente não falar umas besteiras aqui de vez em quando e embolar tudo com a raiva que a gente fica. Esse jogo do Cruzeiro era para ter sido muito mais tranquilo. O Cruzeiro teve uma posse de bola melhor, o Cruzeiro trocou mais passes, desarmou mais a equipe adversária, construiu mais jogadas ali para dar susto ao adversário. Porém, o Cruzeiro continua pecando em detalhes que são importantes e cruciais, que ditam o resultado da partida. Às vezes o seu desempenho ali está legal, mas se você não for muito eficiente naquilo que você propõe da partida, você vai sofrer. O Cruzeiro começa a partida ali com uns 2, 3 minutos, leva um gol que foi anulado, né? Pelo visto realmente estava à frente o jogador, mesmo a imagem sendo ruim, mais uma imagem ruim da FMF. Tem que investir nisso para a próxima temporada, até inclusive para as fases semifinais agora e final tem que ter a melhora, né? Essa qualidade do VAR que não tá boa não. E aí, cara, por sorte, vamos dizer assim, por sorte, o Cruzeiro tem esse gol anulado e aí não atrapalha tudo. Porque eu acho que naquele momento que o Cruzeiro toma aquele gol ali, eu acho que essa fragilidade emocional desse time do Cruzeiro, por tudo que está vivendo na temporada, e até pelo que foi falado durante a transmissão, o Pedro Rocha, jornalista, ele trouxe a informação falando sobre os jogadores terem conversado com a comissão técnica e tudo mais, para tentar fazer um meio de campo ali com 3 volantes, fechar mais esse time, que o Cruzeiro tem sofrido muitos gols e tal, né? Parece que o time se reuniu com isso e foi com 3 volantes, podemos dizer assim, porque o Gerson considera esse meia volante do Cruzeiro, o Lucas Silva e o Matheus Henrique. Ele tira o Lucas Romero desse meio e o Christian, né? Os dois vão para o banco. Outra alteração, o Fagner voltou para o banco, o Willian foi escalado como titular e na zaga o Lucas Vidalba volta a ser titular do Cruzeiro e graças a Deus, que é uma tranquilidade, né? Inclusive com o Vidalba 2-0, sem o Vidalba 2-1. É uma verdade aí que a gente tem que levar em consideração. Bom, o time do Cruzeiro começou bem, eu acho que concentrou legal no meio de campo, porém ainda apresentava muita dificuldade. Eu até gravei e postei nos stories do Cruzeiro a imagem de um lance. Eu voltei na TV, o bom de ter a transmissão né, no YouTube é que a gente consegue voltar e ver ele depois com calma, assistir os erros, acertos e tal. E o lance de um jogo, uma jogada, o Cruzeiro ficou 1 minuto, eu calculei no tempo do relógio, eu acelerei o tempo do vídeo, mas foi 1 minuto do Cruzeiro tocando a bola entre os zagueiros e o lateral, os zagueiros lateral voltando para o goleiro, e não conseguia, às vezes dava uns 2 passos no Matheus Henrique no meio, mas ele não conseguia virar, ele estava de costas, né? Estava de frente para o Cássio, não conseguia virar e ninguém aparecia, não tinha apoio dos outros laterais, dos outros meios ali naquele meio. Então o Cruzeiro tem a dificuldade na transição, sabe? Eu acho que na hora de construir a jogada, se o Cruzeiro não conseguir fazer a ligação direta, não conseguir ter o adversário com as linhas mais baixas, o Cruzeiro tem uma dificuldade enorme. Quando o adversário avança essas linhas, é muita dificuldade, porque o Cruzeiro tem ficado preso no ataque, os atacantes e os seus meios mais ofensivos, eles ficam presos e fica um bloco de separação. E aí faz com que o Cruzeiro pode errar mais esses passes e não consegue encontrar espaço. É um problema muito forte do time do Tite, que não consegue ajustar esse desempenho nisso. E quando o Cruzeiro ajusta isso,
Foi na hora do primeiro gol, a jogada e toda trabalhada com o Gerson, vem com o Vidal pela esquerda. A jogada ela é desenhada quando o time do RT estava com a linha um pouco mais recuada, então o Cruzeiro consegue quebrar aquele primeiro quadrante ali, vai subindo e troca passe e chega legal, faz o gol, Caio Jorge mais um, artilheiro nato. E depois o segundo gol, um lançamento, né? Que é aquele, o time do RT começa a avançar, você vê que a zaga tá voltando desesperada na hora que o Arroio tá indo naquele ataque. E ela avança demais, e nessa avançar e compactar no meio, o que o Cruzeiro faz de interessante, inteligente o William foi nesse lance? Lançamento por cima, e o Arroio vem, sai em posição legal e consegue fazer o gol ali na saída do goleiro. Então o Cruzeiro precisa fazer mais isso, mais vezes, e nas vezes que consegue chegar da forma mais lenta e tradicional que o Tite joga, é preciso acabar melhor essas jogadas, tem que definir melhor essas jogadas, e aí é que está um grande problema. A gente vê, xinga o Tite, fora Tite e tudo mais, mas assim, aquilo que o Christian fez na frente do goleiro, que ele tenta dar a cavadinha e erra, não é a culpa do Tite. O lance que o Matheus Pereira chega sozinho, ele dribla o goleiro e chuta pra fora, não é a culpa do Tite. Aí eu não tô passando pano pro Tite, eu tô querendo jogar a responsabilidade também na atitude dos jogadores em campo. E eu sempre já falei sobre isso aqui. A gente tem que colocar e ponderar uma parcela de culpa, porque por mais que o Tite desmontou o Cruzeiro e o jeito de jogar, os jogadores também eles têm que vestir mais a camisa e se comprometer mais, ser mais responsável profissionalmente falando. Né? Então, assim, algumas oportunidades que tem para matar o jogo, o Cruzeiro não conseguiu, e aí fica uma tensão já, porque essa pressão toda já acontece, o torcedor já começa a ficar puto e ele não quer saber de nada, ele vai começar a xingar o Tite de novo, vai começar a vaiar o William, vai começar a xingar Deus e o mundo ali, o João Marcelo e por aí vai. Por quê? Porque o Cruzeiro não fez o jogo ficar tranquilo na hora que tem que ficar. Então esse é um ponto e um detalhe que tem acontecido que eu acho que para essa virada de chave, se Tite vier a continuar no Cruzeiro, é isso que tem que acontecer e melhorar nesse time, sabe? Porque mesmo com muitas lesões, com muitas baixas e o time todo desgastado, o planejamento indo pra merda, ainda a gente conseguiu classificar com a melhor pontuação. O Cruzeiro não empatou no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro conquistou os 5 vitórias, perdeu 3, consegue a melhor campanha, vai para essa vantagem de decidir em casa, que eu acho que não faz diferença nenhuma nesse momento aí também, e a final é única, né? Então, assim, não foda-se classificar em primeiro, o importante era classificar, porque estava dentro do objetivo, o Cruzeiro precisa. Agora, classificou, irmão, agora é obrigação, você tem que conquistar o Campeonato Mineiro. Agora é mais do que obrigação. Se antes o Cruzeiro tivesse a chance de poder ser eliminado para focar no Brasileirão, essa chance já foi. Se você decidiu classificar, agora você tem a obrigação. Ah, mas tá o América e o Atlético aí junto. Foda-se, classificou, tem que vencer. Mesmo porque é uma vergonha o Cruzeiro ficar durante 7 anos sem conquistar um mísero Campeonato Mineiro, que é o rural, que não vale nada, que não é parâmetro, né? Mas é aquilo. Quando perde, ele é um parâmetro. Quando ganha, não é nada. E o Cruzeiro nem isso está ganhando. Então precisa virar essa fase, precisa conquistar esse Campeonato Mineiro. Esses detalhes que eu venho falando com vocês do Tite e tudo mais, eu entendo, tá todo mundo muito satisfeito, mas não adianta eu chegar aqui e ficar só abrindo um vídeo falando fora Tite, fora Tite, fora Tite, fora Tite. Cara, a gente tem que saber analisar, a gente tem que saber comentar, a gente tem que trazer um ponderamento. Eu sei que muitos criticam influenciadores e formadores de opinião, porque eles ficam comentando só o calor do momento, o time ganha, parabéns, feliz, o time perde, xinga. Não, eu sempre tento fazer uma leitura dinâmica da partida, uma leitura mais do que eu vi do jogo, e vocês também às vezes concordam comigo. É um comentário meio torcedor, né, que por muitas vezes eu tenho também, e muitas vezes concordo e discorda também, né, e eu gosto quando discorda também, que vem nos comentários aqui. Inclusive eu tô sempre recebendo as notificações dos comentários de vocês, aproveito e já peço para você deixar o like aí no vídeo. Tá? Às vezes a galera assiste, não deixa o like, entende que é muito importante o like. Você que às vezes aparece nesse canal pela primeira vez, inscreva-se, a gente está aqui há 13 anos produzindo conteúdo aí para vocês, falando de Cruzeiro. E é isso, agora vem essa semana de carnaval, né? Os jogadores vão ficar uns dias de folguinha, né? Para dar descansada, vai se divertir, né? Pela classificação. E aí depois vem o jogo contra o Pouso Alegre. O primeiro é fora de casa, né? Vai ser lá em Pouso Alegre, no sul de Minas. Depois o Cruzeiro faz o jogo contra o Corinthians no dia 25 em BH, continua em BH para fazer o jogo contra o Pouso Alegre de novo, decisivo jogo que vai valer a vaga para a final, e depois o Cruzeiro joga fora de casa contra o Flamengo pelo Brasileiro, e aí se o Cruzeiro classifica para a final do Campeonato Mineiro, entre Flamengo e Vasco tem a grande decisão do Campeonato Mineiro, que vai ser contra o América ou o Atlético. Então para vocês verem que loucura é
E isso tudo que aconteceu na temporada com o Cruzeiro. Eu vejo o time muito desgastado por um erro de planejamento, por uma pressão de resultado, por uma pressão de mudança que não foi calculado, não foi medido, não teve isso feito pela diretoria do Cruzeiro. A culpa vem lá de cima, sabe? Para depois vem a culpa da comissão e depois vem junto com os jogadores aí. Mas é isso que eu dei pra ver do jogo, fico satisfeito com o Gerson, joga muito nesse time do Cruzeiro, é um cara que encaixou muito bem, mas o Matheus Pereira, quando tem muita displicência no jogo, ele acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Tanto nos passes quanto nas finalizações. Mas foi um Cruzeiro diferente. A expulsão, tava até esquecendo de falar, né? A expulsão do Matheus Henrique eu achei ela muito injusta. Acho que foi uma dividida, um acidente de trabalho normal. Os dois tentaram chutar a bola, não era para cartão. Acho que os dois vacilaram na hora do chute, na dividida. É a famosa dividida de futebol. Então era tipo, era um lance de indecisão, mas não era para ter cartão, né? E eu acho que o árbitro viu isso no intervalo, que ele errou. Inclusive, o árbitro de vídeo eu acho um absurdo, o VAR, porque o VAR ele só pode operar e anular o cartão vermelho se for um vermelho direto. Se for uma sequência de 2 amarelos, ele não pode atuar. E às vezes vai acontecer momentos como esse. O cara vai dar um segundo amarelo que não era para ter sido e o cara ia expulso indevidamente. Então o VAR veio para acertar, mas depende da regra. É um absurdo. Mas depois, no segundo tempo, acho que também foi para ser expulso ali o jogador do RT. Ele dá uma pisada com a trava da esteira na panturrilha do Matheus Pereira e mereceu ser expulso sim. Aí o jogo acho que poderia ter ficado melhor, sabe? Com 10 contra 10 ali, 9 em campo, né? 9 contra 9 nem de campo, contando um goleiro parado, que eu quero dizer. E aí o Cruzeiro poderia ter melhorado no segundo tempo, mas aí a parte física influencia, a substituição demais, né? E os desgastes que já tá tendo, acho que. E o resultado já favorável, mas aí aqui vem um ponto, cara. Porra, o Cruzeiro pode estar com 7 em campo, ele tem que jogar melhor que o RT. Mais ou menos isso, alguns vão pensar, né? Mas a gente entende que na tática, no futebol, ele altera bastante. Mas, porra, o Cruzeiro tem muito mais técnica do que o Cruzeiro de alguns jogadores e deveria ter sobrado mais em campo contra o RT e não ter levado um gol e não ter levado alguns sustos ali. E por que isso aconteceu? Eu já falei aqui durante o vídeo por quê. Vou deixar para você falar nos comentários aí se você prestou atenção em tudo que eu falei aqui até o final. Pessoal, tamo junto, oferecimento aí da BetSul aqui, a sua Bet Norte a Sul. Mandamos a dica lá, hein? Mais de 1.5 gols do Cruzeiro, a odd dobrado, a odd .2.04 que tava. E bateu mais um green junto com a gente na BetSul, QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular aí e vir junto aí com a gente na BetSul, a sua Bet Norte a Sul. A gente volta depois durante a semana aí, vamos curtir o carnaval, consciência, bora Cruzeiro, tamo junto sempre. Valeu!